Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, membro da SIM, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre um tema frequente no pronto-socorro, que é a colelitíase sintomática, cólica biliar ou colicite aguda. Como fazer o diagnóstico entre essas duas condições e como tratar esse paciente no momento inicial, certo? Então, só para a gente retomar um pouquinho a anatomia básica da região da hipocôndrio direito das vias biliares. Então, nós temos aqui a vesícula biliar que na sua extremidade distal, aqui na região do infundíbulo, dá origem ao ducto cístico, e o ducto cístico ele vai aqui até o colédoco, né? O colédoco que é esse canal que comunica tanto as vias biliares intrahepáticas quanto o ducto cístico até o duodeno. Na sua porção mais distal, o colédoco ele forma a ampola de Vater, aqui já na topografia da junção com o ducto pancreático proximal. Essa ampola ela vai terminar na região da papila maior do duodeno, levando a bile, então, da vesícula biliar e das vias biliares intrahepáticas até o duodeno. Bom, o que acontece? Em algumas pessoas, por diversos fatores que acho que vamos discutir aqui, a vesícula biliar pode acumular cálculos, numa situação conhecida como colelitíase. Colelitíase, ela é simplesmente a presença de cálculos no interior da vesícula biliar. Esses cálculos podem gerar sintomas ou não. Então, nós podemos ter uma colelitíase assintomática, uma colelitíase sintomática, tá certo? Quando esses cálculos geram sintomas, temos, a grosso modo, dois tipos de sintomas. Então, a coledocolitíase e a pancreatite aguda, elas vão ocorrer quando aqueles cálculos migram da vesícula biliar, passam a região do ducto cístico e se localizam no colédoco, seja no colédoco um pouquinho mais proximal, ou em uns casos como pancreatite aguda, até já no colédoco distal, eventualmente até já passando pela região da ampola e fazendo uma obstrução temporária, tá? A fisiopatologia de coledocolitíase, de pancreatite aguda e o manejo a gente não vai falar tanto nessa aula. Para quem quiser saber um pouquinho mais disso, eu e o Dr. Lucas Gentini gravamos um podcast, que está no Simcast, sobre pancreatite aguda. Então, dê uma olhada lá, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje mais? Sobre cólica biliar ou colicite aguda. Como fazer a diferenciação entre essas duas entidades clínicas. E para a gente entender um pouquinho como que ela leva os sintomas, a gente tem que pensar na fisiopatologia dela. Então, o que acontece? Normalmente, pós-prandial, principalmente depois de uma alimentação mais copiosa ou mais rica em gorduras, tem uma liberação de colecistoquinina, e essa colecistoquinina leva à contração da vesícula biliar. E aí o paciente que tem a cálculo na vesícula biliar, pode ocorrer com que esse cálculo fique impactado na região do infundíbulo, gerando uma obstrução da vesícula biliar. Então, a bile não consegue sair da vesícula biliar, fica impactada e o paciente fica tendo dor devido à hiperextensão da vesícula biliar. Essa dor, essa obstrução, ela pode ser tanto transitória, que é o que a gente conhece como cólica biliar, quanto persistente, que leva já a um processo inflamatório, que é a colicite aguda. Dos sintomas em comum entre essas duas entidades, eu tenho dor em hipocôndrio direito, normalmente pós-prandial, principalmente, como eu já falei, depois de refeições mais copiosas ou mais gordurosas, náuseas, vômitos. O paciente pode estar bem desconfortável, pode estar com sintomas de uma sudorese importante, pode estar bem com uma dor realmente intensa, tá? E o que fala um pouquinho mais a favor de cólica biliar? Então, paciente que já tem uma história mais breve, menor que 6 horas, sem febre, sem leucocitose, sem toxemia, sem sinais sistêmicos inflamatórios. E o paciente com colicite aguda normalmente tem uma dor um pouco mais prolongada, que pode ter febre, pode ter leucocitose, o paciente pode até estar toxemiado, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A grande diferença então, só relembrando da fisiopatologia, é o caráter da obstrução da vesícula biliar. Se é um caráter um pouquinho mais persistente, falando a favor de colicite aguda, ou mais breve, que já significa que provavelmente tem uma cólica biliar. Um detalhe importante aí é quando eu estou avaliando esse paciente e eu estou com uma suspeita,
grande parte dos pacientes que têm colicite aguda, eles já tiveram cólica biliar prévia, ou seja, já tiveram um episódio de colilitíase sintomática não complicada, e eles comparam esse episódio de agora como um episódio em relação aos episódios anteriores. Então, ele vai falar, doutor, eu já tive cólica biliar, eu já tive essa dor antes, dor em hipocôndrio, náusea, vômito, só que dessa vez a dor está mais intensa, dessa vez a dor está demorando mais para passar, ou então eu estou tendo sintomas que não estão passando com a analgesia que eu estou acostumado a tomar. Aí já fica um pouco mais de olho, porque esse paciente pode ter colicite aguda, certo? E quando a gente vai falar de critérios diagnósticos para diferenciar uma situação da outra, sempre que a gente for falar de vias biliares, vem à nossa mente aqui os critérios de Tóquio, né? O que são os critérios de Tóquio? Então, a Sociedade Japonesa de Cirurgia Hepatobiliar Pancreática fez alguns consensos em 2007, 2013 e a última edição foi em 2018. E são vários consensos, várias diretrizes para manejo de afecções das vias biliares. E eu vou destacar aqui principalmente os que falam de colicite aguda. Mas quem tiver mais interesse em ver sobre isso, existem critérios diagnósticos, critérios de gravidade também sobre colangite, tá certo? Então, como que os critérios de Tóquio definem colicite aguda? Eles vão partir de 3 critérios diagnósticos: clínica, sinais sistêmicos e imagem. Quais são os critérios clínicos? Então, dor em hipocôndrio direito, massa em hipocôndrio direito, massa palpável em hipocôndrio direito, ou sinal de Murphy positivo. O que são os critérios sistêmicos? Então, febre, PCR elevado ou leucocitose, leucopenia. Até 30%, 20% dos pacientes com colicite aguda podem não ter leucocitose. Então, a ausência de leucocitose não fala tanto a favor de colicite aguda, mas também não exclui. E critérios de imagem compatível. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma. Quando que eu tenho uma suspeita para a colicite aguda? Quando eu tenho 2, 3 critérios. Quando eu tenho critério clínico e critério sistêmico, tá? Então aí vai ser uma suspeita para colicite aguda. Quando que eu confirmo? Quando eu tenho critério clínico, critério sistêmico e critério radiológico. Então, o diagnóstico de colicite aguda, embora ele possa ser muito sugerido pela clínica, um paciente com febre, com dor no hipocôndrio direito, com sinal de Murphy positivo, para eu diferenciar de cólica biliar ou de outras condições, eu preciso ter uma confirmação radiológica, tá bom? E eu não falei aqui nos critérios clínicos, eu não falei de icterícia. E aí, às vezes o pessoal pergunta, mas colicitite dá icterícia? A resposta para isso é um sonoro não, tá? Colicitite não gera icterícia, tá? Quando a gente tem um paciente ictérico, bilirrubina elevada, FA elevada, gama-GT, o paciente clinicamente ictérico, a gente tem que pensar em outras condições. Essa condição pode ser uma coledocolitíase, com ou sem colangite, ou então uma situação um pouquinho menos comum, mas que vocês podem ver em alguns pacientes, que é chamada síndrome de Merise. Então, o que é essa síndrome de Merise? Ela é um processo em que você tem uma impactação do cálculo aqui na região do infundíbulo, e esse processo inflamatório leva a uma compressão extrínseca da via biliar comum. Então, isso é síndrome de Merise, uma obstrução da via biliar comum, do ducto hepático comum, extrínseca pela inflamação da vesícula biliar. Não é uma condição muito comum, mas quando você tem uma forte suspeita de colicite aguda, fez o exame de imagem que mostrou sinais de colicite aguda e o paciente tem dilatação das vias biliares, é uma condição sempre para a gente pensar, certo? Bom, eu falei que um dos critérios de Tóquio é imagem compatível. Qual o método de imagem, né? Então a gente tem basicamente a ultrassonografia, tomografia e a ressonância. Eu trouxe aqui a sensibilidade e especificidade de cada um deles e a gente vê que a ultrassonografia ela tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. A sensibilidade da tomo, dependendo da fonte de literatura, parece ser um pouquinho maior, a especificidade um pouco menor. E a ressonância é muito variável. Variável porque depende muito... Primeiro que os estudos que avaliaram a sensibilidade e especificidade de ressonância para a colicite aguda, normalmente não é um exame que a gente acaba pedindo tanto para fazer esse diagnóstico, né? E eles foram
observando diversos achados que podem sugerir ou simplesmente a presença de cálculo na via biliar, ou então cálculo na via biliar comum, que aí é uma discussão para outro momento, né? A gente utiliza basicamente no dia a dia a ultrassonografia e a tomografia, e principalmente a ultrassonografia, né? A gente sabe que a ultrassonografia ela é muito mais disponível que a tomografia, ela é um método fácil da gente fazer, não precisa de jejum, a gente já consegue ter devido à alta sensibilidade e alta especificidade do diagnóstico da imensa maioria dos casos, e acaba sendo o método de escolha no pronto-socorro para quando eu estou suspeitando de uma afecção da via biliar ou da vesícula biliar. Tanto uma ultrassonografia realizada pelo radiologista, que tem uma sensibilidade e uma especificidade maiores, como aquela ultrassonografia realizada point of care, tá? A beira-leito, pelo próprio emergencista ou pelo próprio cirurgião. E quais são os achados na ultrassonografia que eu vou ver? Então, isso aqui, pessoal, eu tenho uma colilitíase nessa imagem, tá certo? O que é isso? O cálculo, uma estrutura hiperecogênica, que produz uma sombra acústica posterior, tá? Devido ao cálculo não permitir a propagação do som através dele. Esses cálculos normalmente são móveis, então a gente está vendo esse cálculo aqui boiando no interior da vesícula biliar. As paredes da vesícula biliar de tamanho normal e o tamanho da vesícula normal também. E quando eu estou falando de colicistite aguda, aí que a gente já tem paredes mais espessadas, normalmente maior que 4, 5 milímetros. Novamente, na presença de cálculo, aqui a gente já vê um cálculo mais na região do infundíbulo. Presença de líquido perivesicular, já mostrando sinais inflamatórios ao redor da vesícula. Esses cálculos costumam ser não móveis. Então, o que o radiologista faz? Ele pede para o paciente mudar o decúbito e ver se esse cálculo está se movendo ou não. O fato dele não se mover fala bastante a favor de um cálculo mais impactado no infundíbulo, com uma condição de colicistite aguda e não mais cólica biliar. E o Murphy sonográfico? O que é o sinal de Murphy, né? O Murphy, ele não é dor à palpação do hipocôndrio direito. Ele é parada da inspiração profunda à palpação do hipocôndrio direito. E o Murphy sonográfico, ele nada mais é do que o Murphy, só que em vez de fazer a palpação com a mão, o radiologista ou quem estiver avaliando esse paciente com ultrassom point of care faz isso com o transdutor. Ele tem uma especificidade e uma sensibilidade maiores, porque no caso a gente sabe que a ultrassonografia está em cima da vesícula biliar, então acaba sendo mais acurado do que o exame físico do médico que estiver avaliando esse paciente. Então eu trouxe aqui as duas imagens que eu já mostrei, só para a gente ver as diferenças aqui. Vocês conseguem ver as diferenças entre a espessura de parede, de um caso para outro, a própria disposição do cálculo e a presença de sinais inflamatórios ao redor da vesícula biliar, que estão presentes nessa imagem e ausentes nessa aqui, tá certo? Então, estou suspeitando de colicite aguda, quero fazer o diagnóstico diferencial com cólica biliar, acaba tendo que fazer um exame radiológico e a nossa principal preferência é a ultrassonografia mesmo, tá? Lembrando, claro, daqueles pacientes que a gente não vai conseguir fazer uma ultrassonografia muito adequada. Então, paciente muito distendido, paciente muito obeso, a gente perde um pouco da acurácia da ultrassonografia. Uma vantagem da ultrassonografia também em relação à tomografia é que ela é um método muito bom para avaliar as vias biliares. Então, eu já consigo avaliar se esse paciente tem dilatação das vias biliares, fazer um diagnóstico diferencial com colanoculitíase, certo? Então, de forma geral, a preferência é ultrassonografia nesse paciente. Se a ultrassonografia for inconclusiva, você pode pedir uma tomografia, mas acaba não sendo necessário na grande maioria dos casos, tá? Bom, por que eu preciso diferenciar entre cólica biliar e colicite aguda? Porque vai mudar seu manejo, tá? Quando a gente está falando aqui de medicina de emergência, a gente raramente vai pedir algum exame, vai fazer algum diagnóstico que não vai mudar seu manejo no momento, né? Então, como que eu faço esse paciente com manejo de cólica biliar? Então, a gente faz analgesia e antiemético. Como que é a analgesia para esse paciente? Existe um bom nível de evidência de que anti-inflamatórios não hormonais são os mais efetivos para fazer analgesia nesse paciente, tá? Então, cólica biliar, anti-inflamatório não hormonal. Claro, se o paciente não apresentar contraindicações
esse tipo de medicação. Dipirona, que, claro, é pouco estudada nesses pacientes devido às limitações que tem do uso de dipirona em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Escopolamina e antieméticos. Antieméticos, normalmente o paciente está bem desconfortável, está nauseado, está vomitando. E na colestite aguda, o manejo também inicialmente é igual. Inflamatório não hormonal, dipirona, escopolamina, antieméticos. Mas a gente vai adicionar mais algumas coisas, que é o jejum e antibiótico terapia. Muita gente questiona, precisa de antibiótico terapia nesses casos? Sim, precisa, tá? Embora não seja a priori uma condição infecciosa, quase todos os guidelines de sociedades de cirurgia de emergência, os próprios guidelines de Tóquio indicam para instituir antibiótico terapia ao diagnóstico de colestite aguda, certo? Isso pensando tanto no papel de profilaxia, quanto no tratamento já daqueles casos um pouco mais prolongados, um pouco mais exacerbados, em que a condição inflamatória pode levar à infecção da vesícula biliar, complicações locais também, tá? E a colestectomia, eu vou operar esses pacientes? A princípio você vai operar todos esses pacientes. A diferença é que quando eu estou falando de cólica biliar, se o meu paciente respondeu bem à analgesia, eu fiz analgesia no pronto-socorro, ele melhorou, ou mesmo não precisou tanto de uma analgesia no pronto-socorro, o próprio paciente melhorou em casa, com as medicações que ele já está acostumado a tomar, eu preciso programar uma colestectomia para esse paciente. A diferença é que é uma colestectomia eletiva. Já tem uma grande evidência mostrando que os pacientes, quando tornam-se sintomáticos, ou seja, quando ele tem uma colelitíase e começa a ter cólica biliar, a chance de recidiva da cólica biliar e a chance de complicações como pancreatite, coledocolitíase ou a colestite aguda, elas são maiores, elas vão aumentando, tá? Então, a gente trata esse paciente na urgência, faz o manejo da dor dele, depois que ele melhorar, esse paciente tem que fazer uma programação ambulatorial, com cirurgia geral, com cirurgia do aparelho digestivo, para fazer uma colestectomia, certo? Um cenário que a gente pode indicar a colestectomia na urgência para esses pacientes com cólica biliar, aquela cólica biliar refratária, ou cólica biliar recorrente. Então, um paciente que não está com sinais de inflamação ainda, mas ele não consegue sair dessa cólica biliar, continua tendo muita dor, aí é um caso para a gente pensar em operar esses pacientes na urgência também. E colestite aguda. A colestite aguda, a colestectomia é de urgência, tá? A gente tem uma condição inflamatória que pode progredir para um quadro de infecção e a gente precisa tratar esse paciente o quanto antes. Então, colestectomia na urgência. Talvez você já tenha ouvido alguém falar de esfriar o processo, fazer uma colestectomia tardia. Quase todos os guidelines falam que até o 10º dia de sintomas é para operar esses pacientes. O desfecho desses pacientes é melhor quando você opera na urgência, tempo de internação hospitalar menor e não aumenta o risco de complicações para eles, tá? Então, todo paciente com colestite aguda eu vou operar, mais ou menos. Na verdade, para vocês gravarem, sim, colestite aguda é indicação de colestectomia de cirurgia de urgência. Mas o próprio guideline de Tóquio, ele faz uma diferenciação entre três níveis de gravidade da colestite aguda. Toque 1, toque 2, toque 3. Toque 1 mais leve, toque 2 moderado, toque 3 grave. Quem é o paciente toque 1? Então, o paciente toque 1 é aquele paciente saudável que tem uma inflamação leve. Então, ele tem colestite, ele pode ter leucocitose, pode ter PCR. A fisiultrassonografia mostrou sinais de inflamação local, mas o paciente está bem, não teve complicação local, não teve disfunção orgânica. No outro extremo, nós temos o paciente tóquio 3. Quem que é o paciente com colestite tóquio 3? É aquele paciente que teve uma disfunção orgânica devido à colestite aguda. Então, veja bem, não é o paciente basalmente grave, não é o paciente asa 4, asa 5. É o paciente que tem, devido à colestite aguda, uma disfunção orgânica. Qual é essa disfunção orgânica? Pode ser hipotensão com necessidade de droga vasoativa, rebaixamento de nível de consciência, relação PO2-FiO2 menor que 300, creatinina maior que 2 ou oligúria, ou disfunção hepática com INR maior que 1,5, ou disfunção hematológica, com plaquetas menor que 100.000. Bom,
Tóquio 1, paciente saudável, inflamação leve, sem nenhuma grande complicação. Tóquio 3, aquele paciente séptico devido à colestite aguda. E o Tóquio 2? Tóquio 2 é o meio termo, né? É aquele paciente que já tem sinais de uma história um pouco mais prolongada, então história maior que 72 horas, ou uma leucocitose maior que 18.000, ou então tem sinais de complicação local, ou seja, aquela colestite não é só uma inflamação da vesícula biliar, já começou a ter uma massa palpável, já começou a ter uma complicação local, como um abscesso perivesicular, tá? Tá, e por que eu preciso saber se esse paciente tem uma colestite Tóquio 1, Tóquio 2 e Tóquio 3? Bom, o manejo inicial desse paciente, é claro, né? Se o paciente tiver uma disfunção orgânica, vai ser um manejo diferente. Esse paciente vai precisar de uma vaga de UTI precoce, de uma sala de emergência, suporte hemodinâmico, se for o caso, suporte respiratório, mas para isso você não precisaria saber diferenciar entre o 1, 2 e 3, né? Isso aí vai ser uma diferença muito mais para o cirurgião do que para o emergencista. Em alguns casos, o paciente com colestite Tóquio 2 ou Tóquio 3, a gente tem que avaliar o risco cirúrgico dele também. Eles podem não ser candidatos a uma colestectomia na urgência. A gente pode fazer, às vezes, algum procedimento com uma drenagem da vesícula biliar, procedimento que recebe o nome de colecistostomia e não colestectomia. Nós drenamos a vesícula biliar e programamos ou não, no segundo tempo, a abordagem desse paciente para realmente retirar a vesícula, tá? Isso não é acho que uma discussão que cabe tanto ao emergencista, mas basta saber que em alguns casos selecionados, como conduta de exceção, o paciente com colestite aguda, principalmente Tóquio 2 ou Tóquio 3, e que tem alto risco cirúrgico, pode ser submetido a uma colestostomia. O que eu quero que vocês gravem de mensagem para essa aula, né? Então, primeira coisa, cólica biliar, eu vou tratar com manejo de sintomas. Então, vou dar anti-inflamatório não hormonal, dipirona, escopolamina, antiemético e encaminhamento para esse paciente fazer uma colestectomia em caráter ambulatorial. Colestite aguda, além desse manejo de sintomas, eu vou instituir antibiótico terapia e vou pedir uma avaliação da cirurgia para fazer uma colestectomia na urgência desse paciente. Lembra que alguns pequenos casos pode não ser uma colestectomia na urgência, tá? O diagnóstico é clínico mais radiológico, então aqueles critérios diagnósticos de Tóquio e confirmado por um exame no pronto-socorro, que normalmente é ultrassonografia. Antibiótico terapia nos pacientes com colestite aguda, ciprofloxacina, metronidazol na imensa maioria dos guidelines, e estratificar o risco entre Tóquio 1, Tóquio 2 e Tóquio 3. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Esses QR Codes aqui, se vocês colocarem a câmera do celular neles, para iOS ou para Android, vocês vão acessar uma página para fazer download de um aplicativo que chama TG18, aplicativo gratuito, em que ele tem um compêndio, um resumo dos Guidelines de Tóquio 2018 e inclusive uma calculadora para vocês verem os critérios de diagnóstico, se lembrarem os critérios diagnósticos, os critérios de gravidade da colestite aguda, tá bom? Espero que tenham aproveitado e qualquer dúvida estamos à disposição. Grande abraço.